Futuros servidores do município Castanhal, vamos aqui para o último bloco aqui no YouTube para todos, trazendo aí ao final, né, da parte aí, até a metade, do livro 4 da Lei 003 de 99, que trata do tema Previdência Social. Vamos lá. A partir do artigo 314 fala da contribuição patronal. Anteriormente, nós falamos da contribuição referente, no caso aí no capítulo 1, da contribuição do beneficiário, né? Agora vamos falar da contribuição patronal. Marquei o artigo 314 diz que a Prefeitura Municipal de Castanhal e a Câmara de Vereadores, bem como as suas autarquias, as suas fundações públicas, né, e fundos municipais, contribuirão como empregador para o Instituto de Previdência do município de Castanhal. Qual é o percentual? Marque aí, com o percentual de 11%, certo? Calculado mensalmente sobre o valor global da folha de pagamento pessoal contribuinte do Instituto de Previdência do município de Castanhal. Fechou? Muito bem. O parágrafo único diz que o recolhimento das contribuições patronais, tá? E os valores descontados dos servidores efetivos aos cofres do Instituto de Previdência do município de Castanhal será transferido em uma única vez na conta bancária do Instituto até o dia 30 do mês subsequente ao vencimento. Muito bem, vamos falar agora, isso aqui não tenha dúvida, na minha humilde opinião, um tema forte para cair é justamente esse artigo 315. Por quê? Porque ele fala das prestações em geral. No título 4, vamos falar no capítulo 1 das espécies de prestação, tá? Das espécies, como diz aqui, de prestações. Não tenha dúvida, esse tema, na minha humilde opinião, é fortíssimo candidato para cair na sua prova, tá? Diz aí o artigo 315, as prestações asseguradas pela Previdência a cargo do Instituto de Previdência do município de Castanhal constitui nos seguintes benefícios. Opa! Quem sabe essa é a questão que vai cair na sua prova, tá? Muita atenção. Existe aí, né, o item 1 que trata dos benefícios quanto aos segurados. Quanto aos segurados. Benefício quanto aos segurados. Professor, quais são os benefícios quanto aos segurados? Diz aí, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e o salário família e o salário maternidade, tá? Então, olha só, são aqui, ó, preste atenção, dá uma analisada comigo, que são isso aqui, ó, são quantos A's, professor? São 1, 2, 3, tá? 4A. Então, vamos fazer um macete, ó. O macete é esse. Assar. Assar. Pronto, tá aí. Tá aí o macete que inventei agora. Você vai assar uma carne e o rapaz, seu amigo ou sua amiga que está na dúvida, vai assar ou não vai assar? Você imagina, você separou o seu domingo para um churrasco, tá ali já a churrasqueira, tá ali a carne, tudo já temperada, e o teu amigo ou tua amiga fala, vai assar ou não vai assar? Você fica até nervoso, morrendo de fome e fala, assa. Esse macete eu inventei agora, tá? Assa. Por quê? Assa logo, assa. Não esqueça que são 4 A's e 2 S, tá? Assa. O que é, pessoal? Assa. A é o quê? A ordem dos fatores não altera o produto, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Temos aqui o auxílio, doença, certo? O que mais, professor, nós temos aí? Aposentadoria por invalidez,
que mais, professor? Aposentadoria por idade. Aposentadoria... Opa, desculpa aqui. Tá o S, né? Vamos lá. Aposentadoria por invalidez. Colocar aqui aposentadoria por idade. Ok. Temos mais o que, professor? Como A? Como A, nós temos aí a aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Show! E aí, 2S. Quais são os 2S, professor? O salário família. O salário família. E o que mais? O salário maternidade. Tá? É muito importante você ficar atento, na minha humilde opinião. Essa questão é uma questão forte para cair na sua prova, porque trata do tema das espécies de prestações. E aí existem prestações quanto aos segurados, no macete de AASSA, e existe também, marque aí, as contribuições quanto aos dependentes. Contribuição quanto aos dependentes. Quais são, professor, essas contribuições quanto aos dependentes? Eu quero macete. Muito bem. Olha o macete, AP, apartamento, né? Como se fosse um apartamento. AP. O AP é justamente as contribuições, no caso, aos dependentes. Que o A seria o auxílio, reclusão, tá? E o P seria justamente aí a pensão por morte, tá? A pensão por morte. Pensão por morte. Fechou, hein? Então, mais uma vez, é muito importante, eu insisto em dizer que esses temas são recorrentes e são fortes candidatos para cair na sua prova, tá? O artigo 316 diz: os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, tá? Concessão, vão ser calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo. Então, quando você for aposentado, você que é efetivo, você que é concursado, os proventos, porque nós sabemos que quem está na atividade recebe vencimento ou recebe remuneração. Quem está na inatividade, leia-se, aposentados e aqueles que estão em disponibilidade, recebe proventos, tá? Então, marque aí, os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. E, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. Fechou? Muito bem. O parágrafo 1º do artigo 316 diz que o vencimento de benefício não poderá ser inferior ao vencimento pago aos servidores municipais, tá? E nem superior a 20 vezes o maior vencimento estipulado para o cargo de carreira dos mesmos, tá? Então, existe aí um limite para que possa ser concedido o vencimento desse benefício, que não pode ser inferior ao menor vencimento pago aos servidores municipais e nem pode ser superior, esse limite, a 20 vezes o maior vencimento estipulado para o cargo na carreira dos mesmos. Parágrafo 2º, não serão considerados para efeito de fixação de vencimento de benefício os aumentos que excederem os limites legais, inclusive voluntariamente concedidos nos últimos 6 meses imediatamente anterior ao início do benefício, tá? Muito bem, vamos falar aqui do auxílio-doença, tá? Vamos falar aqui do auxílio-doença. Professor, o que nós temos de peculiaridade neste auxílio-doença? Olha só, ele diz assim, artigo 317, o auxílio-doença será devido, é muito importante, tá? Muito importante, na minha humilde opinião, esse artigo 317 que começa a trazer o tema auxílio-doença. Tá? Marque aí que ele é importante. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, o auxílio-doença, tá, será devido aos segurados que ficar incapacitado para o exercício das funções de seu cargo por prazo superior a 15 dias. Então,
só será devido este auxílio-doença, tá? Se o servidor, como ele diz aqui, no caso, o segurado, ficar incapacitado para exercício das funções do cargo por prazo superior. Isso é importante, tá? Só vai ser cabível se for prazo superior a quantos dias, professor? A 15 dias. Aí já tem uma pergunta que está no seu coração e não quer calar. Professor, e até os 15 dias, quem é que vai pagar para mim? Aguenta coração. Parágrafo 1º. O auxílio-doença constituirá de um benefício ao segurado que deverá submeter-se a exames médicos exigidos pelo Instituto de Previdência do município de Castanhal para a confirmação de sua incapacidade, inclusive apresentando laudo descritivo de procedimentos cirúrgicos realizados sob pena de suspensão do benefício. É uma coisa lógica, né? Para que possa ter direito ao auxílio-doença, vai ter que submeter a exames médicos para que possa chegar ao diagnóstico. Parágrafo 2º. O segurado, em gozo do auxílio-doença, ficará obrigado. Cuidado, hein? A banca vai querer falar facultativamente, não. Ele vai ser obrigado, sob pena de quê? De ser suspenso o benefício de auxílio-doença a submeter-se a exames médicos exigidos pelo Instituto de Previdência do município de Castanhal. Muita atenção para esse final. Eu sonhei, quando eu sonho cai, claro, brincadeira, que o examinador vai colocar inclusive tratamentos cirúrgicos. Não, pera lá, vamos lá. Parágrafo 2º. O segurado em gozo do auxílio-doença, ele vai ficar obrigado, sob pena de suspensão do benefício, ou seja, do auxílio-doença, a submeter-se aos exames médicos exigidos pelo Instituto de Previdência do município de Castanhal, exceto tratamento cirúrgico, sob pena de suspensão do benefício. Tá? Muito bem. Parágrafo 3º. O auxílio para tratamento ou realização do exame médico fora do domicílio do beneficiado será concedido na forma de como dispor o regulamento e somente ficará por recomendação de junta médica credenciada pelo Instituto. Então, em regra, para que possa, né, ser determinado esse auxílio para tratamento fora do domicílio, antes o beneficiado vai ter que passar por uma junta médica. Cuidado, já falei para vocês e repito, inspeção médica pode ser feita por um médico só, pode até ser feito por mais de um médico, mas não há exigência de uma especialidade. Junta médica não, necessariamente serão vários médicos, pelo menos um especialista na área, tá? Vamos lá, mais uma vez, lembra que você estava na dúvida? Professor, tudo bem, já entendi que o beneficiário, no caso aqui, né, o segurado vai ter direito ao auxílio-doença por um prazo superior a 15 dias. Mas a pergunta que não quer calar, vai responder o parágrafo 3º para você, na verdade o artigo 318, marque aí, ó. Durante os primeiros 15 dias de afastamento das funções do cargo por motivo de doença, incumbe a quem? Incumbe ao município pagar ao segurado o respectivo vencimento no seu valor integral. Rapaz falou, professor, eu estou de dieta, não poderia ser um valor desnatado? Não, marque aí integral. Fechou? Então, não esqueça, a banca vai querer falar, o servidor doente, a partir do primeiro dia, já vai ter direito ao auxílio-doença. Não. Os primeiros 15 dias, de acordo com o artigo 318, vão ser pagos, no caso, ao segurado, justamente pelo município, tá? No valor integral. 319. Considera-se licenciado pelo município o segurado que estiver percebendo auxílio-doença. Então, aquele segurado que está recebendo auxílio-doença, ele é considerado o quê? Licenciado pelo município, tá? Vamos para o artigo 320. Ele trata do tema da aposentadoria por invalidez. Diz aí, a aposentadoria por invalidez permanente será devida ao segurado, sendo os proventos proporcionais, marque aí, proventos proporcionais. Em regra, aquele que é aposentado por invalidez receberá proventos proporcionais. Então,
A aposentadoria por invalidez permanente será devida ao segurado, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tá? Exceto, e geralmente o que cai em prova é exceção, exceto se essa aposentadoria por invalidez permanente decorrer de acidente em serviço ou mesmo moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificada em lei, tá? Parágrafo 1º, ou seja, nesses casos aqui, dessas exceções, aí os proventos serão integrais, tá? Muito bem, parágrafo 1º. A concessão da aposentadoria por invalidez vai depender de verificação mediante exame médico, realizado por junta médica credenciada pelo Instituto de Previdência do município de Castanhal. Aquilo que eu falei, é importante diferenciarmos o momento em que o examinador vai colocar junta e inspeção, tá? Então, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, dependerá de verificação não por uma inspeção médica, mas sim por uma junta médica credenciada pelo Instituto de Previdência do município de Castanhal, tá? Parágrafo 2º diz: nos casos de segregação compulsória por invalidez, independerá não só do prévio auxílio, mas também de exame médico pelo Instituto de Previdência do município de Castanhal, sendo devida a partir da segregação, tá? 321, verificada a recuperação total, olha só, verificou-se que houve a recuperação total da capacidade de trabalho do segurado aposentado por invalidez. Ele estava aposentado por invalidez, mas ele melhorou totalmente. Olha, o benefício cessa imediatamente se este possui idade suficiente para exercer a atividade que lhe garanta o sustento. E o artigo 322 diz que a partir de 55 anos de idade, tá, o segurado aposentado aqui por invalidez vai ficar dispensado dos exames para fim de verificação de incapacidade e dos tratamentos e também dos processos de reabilitação profissional. Marque essa idade, 55 anos, certo? Olha só, vamos falar agora da aposentadoria por idade no artigo 323. Assim, a aposentadoria por idade será concedida de forma automática e compulsória. Compulsória é obrigatória, tá? Devendo ser declarada por ato com vigência a partir do dia imediato aquele que o servidor atingir o limite de permanência no serviço ativo. Hoje, a idade da aposentadoria, no caso aí, por idade, né, chamada aposentadoria compulsória, é justamente 75 anos, tá? Será automaticamente convertidos em aposentadoria por idade, o auxílio-doença, tá? E a aposentadoria por invalidez do segurado, que completar a idade limite de permanência no serviço ativo. Então, imagine aquele servidor que ele está no auxílio-doença. Nós falamos que é pago depois dos 15 dias, né, pelo Instituto de Previdência do município de Castanhal. Ele atingiu 75 anos de idade, hoje em dia, né, 75. Então, ele vai ser aposentado aqui da aposentadoria por idade. Ou mesmo, você imagina um servidor que está aqui, como ele fala, aposentado por invalidez, né? Alguma razão levou ele para aposentadoria por invalidez. Chegou aos 75 anos, ele vai converter para aposentadoria por idade, tá? O parágrafo 2º diz, do artigo 323, que fica assegurado aos servidores aposentados por idade proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Cuidado, que a banca vai querer colocar proventos integrais. Não, vai ser proventos proporcionais. Fechou? Muito bem. Vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição. Diz o artigo 324 que a aposentadoria por tempo de contribuição será concedida desde que cumprida, marque aí, ó, importantíssimo, tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que dará aposentadoria, tá? Então, marque aí, tempo mínimo de 10 anos, tá? De efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que dará aposentadoria, observada as seguintes condições. A linha A, marque 60 anos de idade e 30... Isso aqui é muito importante, hein? Isso aqui é muito importante. Marque 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher, com proventos integrais. Então, veja bem, você como servidor do município de Castanhal, tá? Proventos integrais aqui, de acordo com a letra da lei, né? 60 anos de idade
e 35 de contribuição se homem, 50 anos de idade e 30 de contribuição se mulher, com proventos integrais. A linha B, 65 anos de idade se homem, tá? E 60 anos de idade se mulher, com provento proporcional, no caso, ao tempo de contribuição. Certo? Parágrafo único. Os requisitos a que se refere a linha A e B do artigo anterior serão reduzidos em 5 anos para o professor. Agora, olha só, é muito importante, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, tá? Marque educação infantil, ensino fundamental e médio, tá? Não esqueça, hein? Tempo de efetivo exercício de funções de magistério. Funções de magistério. Muito bem. Vamos falar do salário família a partir do artigo 325. Diz assim, o salário família será devido aos segurados de baixa renda, tá? Aos segurados de baixa renda serão garantidos o salário família, exceto aos inativos, aposentados e pensionistas, na proporção do respectivo número de filhos até 14 anos ou inválido de qualquer idade, no valor previsto em legislação federal, tá? É muito importante você entender quem será enquadrado aí no salário família. Artigo 325 é muito importante você frisar aí no material dos senhores e das senhoras, tá? 326. O pagamento do salário família é condicionado à apresentação de certidão de nascimento do filho. Uma coisa o tanto quanto lógico, né? Para se pagar aí o salário família, você vai ter que apresentar a certidão de nascimento do filho ou mesmo a documentação relativa ao inválido, tá? Artigo 327. As cotas do salário família não serão incorporadas para qualquer efeito, mesmo de salário ou de benefício, tá? Muito bem. Salário maternidade. O salário maternidade é devido à assegurada durante, marque aí o tempo, 120 dias, é muito importante você entender isso, com início no período entre 28 dias antes do parto. Tá? Então, o início, em regra, vai ser pago aí no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste em valor correspondente à sua remuneração mensal. Valor do salário família, ou salário maternidade, marque o valor da remuneração mensal da servidora, tá bom? Vamos falar agora da pensão, a partir do artigo 329. O Instituto de Previdência do Município de Castanhal garantirá aos dependentes segurados, aposentado ou não, que falecer, que vier a óbito, né, uma pensão do valor correspondente ao do provento, ou, no caso do provento, no caso do servidor inativo, ou do valor do provento a que terá direito o servidor em atividade, levando-se em conta a base de cálculo das contribuições previstas nessa lei. Fechou? Muito bem. A Lei 1330 diz que para efeito de rateio, de divisão da pensão, tá, consideração apenas os dependentes habilitados. Isso é importante, hein? Para que possa haver o rateio aí da pensão, vai ser rateado, vai ser dividido, marque aí, aos dependentes habilitados, tá? Não se adianta a concessão pela falta de habilitação de outros possíveis dependentes. Como assim, professor? O servidor deixou um filho, teoricamente um filho, mas ele tem 3 ou 4 filhos em outros relacionamentos, tá? Deixou o filho e esposa. Então, a priori, vai ser ali dado a pensão para o filho e a esposa, tá? Ah, mas os outros filhos... então, habilitações futuras, a partir da habilitação é que vai ter direito, tá? Então, aqui ficou bem claro, tá, que não vai se adiar a concessão. Ah, não, a esposa não vai receber nem o filho ainda enquanto... Não vai se adiar a concessão pela falta de habilitação de outros possíveis dependentes. Como é que a banca pode colocar na sua prova? Olha a maldade do examinador. Para efeito de rateio de pensão, consideração apenas dependentes habilitados. Podendo-se adiar a concessão se houverem outros possíveis dependentes para habilitação futura. Não, tá? Não vai se adiar, tá? Muito bem, vamos lá. 331. A cota de pensão se extingue. Olha só. Aliás, parágrafo único. Concedido benefício, quaisquer inscrição posterior
que implique inclusão ou exclusão independente só produzirá efeitos a partir da data em que realizar a inscrição ou habilitação. Então, mais uma vez, aquele exemplo que eu citei ainda agora, o servidor faleceu, deixou a esposa e um filho. Aí tem 3 filhos aí que estão ainda em processo de reconhecimento de paternidade, exemplo hipotético. Aí demora um ano e meio. Quando eles se inscreverem ou quando eles se habilitarem, justamente por força de ordem judicial, aí eles irão receber, vão participar do rateio, tá? Da divisão, certo? Artigo 331. A cota de pensão se extingue. Quando é que vai se extinguir, professor? A cota de pensão. 1. Por morte do pensionista. Morreu o pensionista, não vai ficar para ninguém. Ele era o pensionista, tá? 2. Pelo casamento de pensionista sexo feminino. 3. Para filhos, filhas, enteados ou tutelados ao completar 18 anos de idade. 4. Para a pessoa designada desde que complete 18 anos de idade. E 5. Para pensionistas inválidos, se cessar a invalidez. Fechou? 332. Todas as vezes que se extinguir uma cota de pensão, proceder-se-á o novo cálculo e o novo rateio do benefício. Tá? Extinguiu-se a cota de pensão, lógico, vai fazer um novo cálculo para que haja um novo rateio. Artigo 333. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal, lógico, a partir da data do óbito. 334. As pensões diferenciam-se, distinguem-se quanto à natureza, em vitalícias e temporárias. Isso aqui é importante, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Olha só. Importante, tá? Artigo 334. Fala o seguinte. Que as pensões, tá? As pensões, elas são, no caso aqui, elas são, quanto à natureza, vitalícias, e existe as pensões, como ele fala aqui, temporárias, tá? Pensões vitalícias e as pensões temporárias, tá? Diz aí o artigo, o parágrafo 1º do artigo 334. A pensão vitalícia, certo? A pensão vitalícia, como diz aqui, é composta de cotas ou cotas permanentes, que só se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. Por isso que se chama pensão vitalícia, tá? E já a pensão temporária, certo? É composta de cotas ou cotas que podem se extinguir ou reverter por morte, motivo de morte, cessação de validez, emancipação ou maioridade, melhor, do beneficiário, tá? 335. Ocorrendo a habilitação às pensões vitalícias e temporárias, o valor integral da pensão vai ser rateado em partes iguais entre os que se habilitarem, tá? Bem, 336. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo. Cuidado, hein? Cuidado, que a regra não há prescrição em relação à requisição da pensão. Falamos anteriormente, até quando tratamos ali do livro, salvo engano, o livro 1. O livro 1, né, que nós tratamos ali de algumas prescrições. Salvo engano, em 2 momentos a gente viu a prescrição. Você lembra? Só fazendo recapitulando, quando falamos lá da prescrição quando nós falamos da prescrição relativa ao direito de petição, lembra? E a prescrição também relativa ao município punir o servidor. Basicamente foram essas 2 prescrições que nós falamos na lei toda por completo, né? Aqui, muita atenção, a banca vai querer falar que no que se refere a requisição, a requerimento, né? A requerimento do que se refere à pensão, que haverá prazo de prescrição. Não, marque aí. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo. Prescrevendo. Tão somente, olha só, não confunda, uma coisa é requerer a prescrição. Não há prazo para requerer.
O que haverá prazo de prescrição é a exigência a mais de 5 anos. Então, por isso que eu frisei para vocês aqui, ó. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo. Falou em requerer a pensão, olha só. Falou em requerimento da pensão. Não há prescrição, tá? É a qualquer tempo. Fechou? Falou em requerimento da pensão, é a qualquer tempo. Passou 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. É a qualquer tempo do requerimento da pensão. Tá? Agora, veja bem o que fala aqui. O final. A prescrição, ela vai acontecer, como ele coloca aqui, a lei vai acontecer em relação às prestações exigíveis, tá? Vai haver prescrição, tá? Em relação a quê, professor? Em relação à prescrição vai existir, como ele fala aqui, no que se refere às prestações exigíveis. Aí é outro naipe. Aí é outro naipe. Em relação às prestações exigíveis, aí nós temos o que ele coloca aqui, que haverá prescrição a mais de 5 anos. Haverá prescrição a mais de 5 anos. Tá? Como assim, professor? Não entendi. Vou colocar um exemplo bem rápido, tá? Exemplo bem rápido aqui. Vou apagar esse S que parece um 5, né? Vou apagar aqui. Exigíveis. Exigíveis, tá? A mais de 5 anos. Então, vamos supor o seguinte, que, por exemplo, tá? Há um casamento aí, né? A servidora, ela era servidora do município de Castanhal, e o marido trabalha, recebe bem e tal, e ela veio a óbito, e ele, muito triste com aquela situação, né, da morte da esposa, ele resolve não querer pedir aí a pensão, tá? Porque ele recebe bem e tudo, e ele acha que ele vai sentir muita saudade, vai lembrar dela e tudo, então ele lógico, que não quer esquecer, mas ele não quer ter essa dor, que ele entende que é uma dor se ele tiver que, né, lembrar alguma coisa, né, deixa ficar só na memória e tal, não quer a pensão, resumidamente. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, ele não faz requerimento, passa 5, passa 6, não faz requerimento, passa 6, passa 7, passa 12 anos, 15 anos, certo? E aí, de repente, o negócio apertou para ele, né? De alguma razão apertou ali, e agora estou precisando daquela pensão. Aí ele vai, pode fazer o requerimento? Bem, requerimento da pensão a qualquer tempo. Agora, ele não vai ter direito aos 15 anos, ele vai ter direito só aos últimos 5 anos. Não vai ter direito, vai prescrever no que se passou do há mais de 5 anos. Fechou? Muito bem. Olha só. Ok. Onde é que nós estávamos? Ok. Parágrafo único do artigo 336. Concedida a pensão, concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou mesmo a redução de pensão, só produzirá efeito a partir da data em que for oferecida. Então, muito cuidado. Tá? Então, imagina que, por exemplo, alguém se habilitou, mas por alguma razão, lá na frente, a pessoa vai ser excluída dessa habilitação. Então, não vai ter que devolver o que recebeu. Tá? Ou mesmo recebeu naquele momento, mas entrou um outro dependente aí para se habilitar nesse rateio. Então, os efeitos vão acontecer, né, não há efeito retroativo, tá? Não há efeito retroativo aqui, tá? Não há efeito retroativo aqui nesse sentido. Muito bem. 337. Não faz jus à pensão o dependente condenado pela prática de crime doloso que tenha resultado a morte segurada. Marque a palavra doloso. A palavra doloso dá a ideia de intencional. Então, você imagina, tá, aquele dependente que, de forma intencional, exemplo hipotético,
Deus o livre e guarde, matou no caso, matou o segurado. Tá? Então, não vai ter direito aí, não fará jus à pensão. Tá? Cuidado, se a banca colocar culposo, tá? Seria aí no caso, crime culposo é aquele crime que é feito, que é cometido sem intenção, né? Sem intenção. Vou colocar aqui, sem intenção. Enquanto o crime doloso ele é cometido de forma intencional, o crime culposo ele é cometido sem intenção, tá? Então, muito cuidado aí nesse sentido. Mais uma vez, não fará jus à pensão dependente condenado pela prática de crime doloso, intencional, que tenha resultado a morte do segurado. Tá? Bem, artigo 338 diz que será concedida a pensão provisória por ausência ou morte presumida do servidor nos seguintes casos. 1. Declaração de ausência pela autoridade judicial competente, pelo juiz. 2. Desaparecimento, desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. 3. Desaparecimento, desempenho e atribuições do cargo, omissão de segurança. O que é isso, professor? É aquela chamada pensão provisória por ausência ou por morte presumida. Imagina um servidor que ele está ausente. Aí, no caso aí, os dependentes vão entrar na justiça e com uma ordem judicial vão ter direito a essa pensão provisória. Ou, como diz o inciso 2 e o inciso 3, no desaparecimento, desabamento, né, em inundação, em incêndio, em acidente não caracterizado como serviço, ou mesmo em desaparecimento no desempenho da atribuição do cargo, omissão de segurança, tudo isso aí, tá? É possível o servidor, o dependente, ter direito à pensão provisória, tá? Parágrafo 1º. Sujeito à comprovação por meios legais, os casos que foram tratados no inciso 2 e 3, tá? Cuidado, hein? A banca vai querer falar que sujeito à comprovação dos meios legais, 1, 2 e 3. Não, o 1 não. O 1 está ali, a decisão do juiz já é o bastante, tá? Parágrafo 2º. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso. Marque esse prazo, é muito importante. Depois de decorridos 5 anos de sua vigência. A banca vai querer colocar 7, 10, 15? Não. Esta pensão provisória, ela será convertida, seja em pensão vitalícia ou temporária, marque aí, quando decorrer 5 anos de sua vigência, ressalvado eventual reaparecimento do servidor, hipótese que o benefício será automaticamente cancelado. Se por um acaso o servidor reaparecer do nada, esse benefício será automaticamente cancelado, tá? Artigo 339. A pensão pela ausência será devida a partir do quê? Marque aí. 1. Da declaração judicial ou sentença transitada em julgado que reconheceu o estado de ausência. Transitado em julgado, puxa o tracinho, é irrecorrível, uma sentença que não cabe mais recurso. 2. Do acidente ou catástrofe, mediante prova inequívoca do fato jurídico. E o 3, do 6º mês da declaração da morte presumida pela autoridade judicial competente. Tá? 6º mês, hein? E, por fim, estou com saudade de vocês, futuros servidores de Castanhal. Eu lhe convido a adquirir toda essa legislação, artigo por artigo, comigo, aqui na plataforma do meu site, www.valneoliveira.com.br. Você vai adquirir aí, pode pagar no Pix, no cartão de crédito, no boleto bancário. Tá? Existem várias formas de pagamento. Na transferência bancária também, você pode me chamar no WhatsApp, eu lhe passo a conta para transferência bancária. Ou no Pix também, pelo WhatsApp, você me chama, eu passo lá a chave Pix. Tá? E também você vai adquirir, eu creio que você vai adquirir material de português, professor parceiro aqui, material de informática também, material de matemática e raciocínio lógico, atualidades, material referente a BNCC, PNE, para os colegas da educação, ECA, LDB. Eu tenho um material aqui de 50 questões de LDB, 50 questões de ECA, mini curso meu de ECA, mini curso de LDB, simulados dessa lei aqui também, 5 simulados. Tem também simulados do professor de pedagógico, né, no caso da legislação pedagógica, que trata lá do BNCC, PNE. Ou seja, muitos materiais excelentes para o seu concurso de Castanhal, tá?
propósito nosso aqui é ser um instrumento de aprovação e classificação na sua vida, não somente eu, também outros professores parceiros. Fechou? Artigo 340 diz, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa, é proibido, é vedado a percepção cumulativa de mais de duas pensões de natureza vitalícia. Fechou? Futuro servidor de Castanhal, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você futuro servidor, futura servidora do município Castanhal. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Um abraço para vocês e até os nossos encontros aqui no curso completo. Aquele abraço.